Ô, Carla, você já foi presidente do CRC, continua como diretor ainda, né? Vice-presidente de Administração e Finanças. Vice-presidente de Administração e Finanças. E aí eu te pergunto, essa interação entre a contabilidade, né? Porque, por exemplo, possivelmente algumas demandas, né, do GTFAS têm a ver com a vida do contabilista. Algumas. Né? Algumas. Aí eu te pergunto, essa interação entre a contabilidade e a fiscalização, você acha isso importante em relação até os contabilistas levarem essas demandas para o Sim. GTFAS? Acho sim, Leandro. Acho que a gente pode botar aí duas vertentes bem importantes. A primeira é que muitas das demandas das empresas, elas às vezes são demandas que podem piorar o trabalho do contador, né? E a gente tem lá no GTFAS três grupos de contadores, vamos dizer. A gente tem o sindicato de contadores, tem o sindicato de empresas de contabilidade e tem o Conselho Regional de Contabilidade. É, não querendo puxar a sardinha para o lado do CRC, até porque eu faço parte do SESCOM porque também. Eu vou puxar também aqui para a Receita o tempo todo, né, Mas Léo? sabe por quê? Porque o CRC, por ser uma autarquia pública federal, ele não tem uma pessoalidade ali e ele vai sempre analisar aquilo como ambiente regulatório também. Então, o que eu sempre tentei buscar? Conhecendo um pouco do público, porque eu acho que antes da gente, eu sempre falo, acho que quem não passou por uma gestão pública qualquer deveria passar para entender um pouco o outro lado. E isso eu falo porque eu passei na presidência, já estou no sistema tem algum tempo. E eu sei a diferença, e por isso eu falo com os colegas no grupo, antes de ir para o Cefaz, o impacto que gera na administração pública quando você pede certas demandas e o tempo que se leva para se contratar. E aí eu posso te dizer que isso contribuiu muito na minha coordenação, por quê? Porque a pessoa fala assim, a gente podia fazer tal coisa. Aí quando a gente leva isso para a Secretaria da Fazenda, mas isso envolve contratação de recurso, a gente sabe que não vai demorar um dia, uma semana. Porque se no Conselho Regional, que é muito, infinitamente menor, o nosso prazo de licitação são 120 dias que a gente tem internamente, 120 dias, nós estamos falando de 4 meses, entre você formar toda a justificativa, risco, Tiago, acho que sabe o que eu estou falando, né? Sim. E tudo aquilo para você fazer um pregão e ainda correr o risco dele fracassar. Então, eu sei que em menos de 120 dias a gente não consegue contratar. Se a gente não consegue, imagine o Estado. Então, demandas que tratam de novas contratações, então a minha experiência no CRC me fez, gente, não dá para ser assim, vamos fazer o pedido de outra forma. E a gente vai com outro pensamento, a gente tenta conduzir isso de outra forma. Por outro lado, a demanda para a área contábil, normalmente, a gente sempre alinha tudo. E os contadores demandam muito pouco, Leandro. Na realidade, todos esses 3 anos que eu estou na coordenação, em termos de contadores, as demandas são pequenas. Por quê? Porque o contador não vive o ambiente regulatório para exercê-lo. Ele vive o ambiente mais fiscalizatório para atendê-lo. Então, a preocupação, em a maioria das vezes, não está em como melhorar aquilo, e sim como atender a fiscalização. E a gente, na coordenação, eu tenho falado isso. Quando chega uma demanda de profissional contábil, eu tenho falado, vamos analisar. Muitas delas a gente nem leva, porque a gente entende que não é ideal, né, para levar. E pode, inclusive, bater de frente com uma demanda de uma instituição que prejudica o ambiente, né, de trabalho, o ambiente empresarial, e aí você pode reduzir a arrecadação, porque você dificulta demais. Então, a gente tem que ter essa ponderação, porque eu, na profissão contábil, como nós, empresários contábeis, queremos cada vez mais reduzir o trabalho operacional. É o desejo de todo mundo e também acredito que é o da Secretaria da Fazenda, né? Que bom que seria se a gente desse um clique e automaticamente o sistema já fizesse as apurações, analisasse e eu tivesse um sistema de auditoria que verificasse se aquilo está ok sem ter a mão humana. Eu acho que melhorou muito e eu acho que essa contribuição da contabilidade ela é muito importante, mas tem que ser sempre levado em consideração que até que ponto eu posso fazer determinadas solicitações, porque eu preciso entender como que funciona a máquina pública. E muitas vezes esse ambiente empresarial não entende. Com o CRC, eu tive essa experiência, eu sei a influência que dá. Então, eu sei que quando a gente recebe uma demanda, e hoje eu até citei isso, vocês precisavam oficializar isso. Por que a Secretaria da Fazenda quer que oficializa, sendo que já tem uma reunião que ela é oficial? Porque, às vezes, no ofício, eu vou detalhar melhor o que eu quero. Eu vou ser mais claro.
E às vezes na reunião ali, ela é tão, por ser aberta, por ser dinâmica, e a gente manda a pauta com antecedência, às vezes você não tem como dar aquela resposta, você coloca as pessoas numa saia justa. Então, você formalizar as demandas, mesmo tendo grupo que é formalizado, é importante para ambos, para deixar claro o pedido. Então, o registro é muito importante. O registro né? é Isso tem que importante. formalizar. E há um questionamento, às vezes, pô, mas para que ofício se a gente já fez a demanda? Porque no ofício você detalha o objetivo, justificativa, que foi uma coisa que a gente criou na coordenação. Todas as pautas, Leandro, na sua época que você estava lá, não tinha, a gente criou isso, as entidades têm que mandar um slide com o que eles estão pedindo. Cheguei a pegar uns Você últimos. chegou a pegar justificativa, Aham. sugestão de Perfeito. mudança. Por quê? Criticar é muito fácil, mas se eu mesmo não tenho a sugestão para melhorar, então a gente criou uma metodologiazinha para poder a gente levar pleitos realmente que sejam possíveis de serem aceitos. Porque o que a gente quer é produtividade positiva. Né? A gente levou 20, você faz, você tô 17, 18. Pensa se eu levar 20 e aceitar 5. Ou eu estou pedindo muito mal ou tem uma coisa errada. Não é, Thiago? Isso qualificou muito, o Carla. Às vezes essas demandas chegavam até a gente lá, a gerência, né? A gente fazia essas reuniões internas, a gente não entendia nem o que estava escrito. Então, hoje, com justificativa, o tema, quem é o responsável por aquele assunto, porque às vezes você tem uma dúvida, você pode até procurar. Mas faz o cara estudar também. É, exato.